tudo é um teste, né? Eu posso falar para você, ó, você vai publicar A e B e C. E aí você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Para você pode dar certo e para ele não. Sim. Tá? Sabe? Porque tudo é um teste. Não existe receita para bolo. Então, assim, por eu ter tido experiência de atender perfis diferentes, né? Nichos diferentes, eu tenho consciência de que o que serve às vezes para uma pizzaria nunca vai servir para uma enfermeira esteta. Então não adianta eu falar que é para você fazer A e B aqui e você fazer A e B e não vai funcionar para você e para você não vai. Então assim, eu também não posso falar para você assim, ó, eu vou começar a fazer o gerenciamento da Alavancar Podcast, vou fazer o cronograma de stories, de postagens, vamos criar aí um grupo de trabalho diferente pra gente fazer um teste e aí vai acontecer isso. Não. Nem sempre vai acontecer. É aos poucos, é constância, né? As Sim, redes sim. sociais é constância, Sim. Exatamente. né? E não dá pra gente vender pra todo mundo, não dá pra gente atender todo mundo. Não adianta que você não vai vender pra todos os públicos. Tipo, eu, por exemplo, durante muito tempo, eu posso dizer que quando eu comecei a trabalhar, minha primeira cliente foi uma fonoaudióloga, e aí eu cobrei R$300. Gente, que foi uma loucura. Cobrei R$300 e era post todos os dias. Eu e a designer, a gente ficou doida, porque assim, muito trabalho pra pouco dinheiro. Mas foi uma experiência, assim, que mudou a minha mente. Na verdade, a gente estava pagando para trabalhar, né? Mas foi uma experiência tão incrível. Por quê? Porque apesar de entender que ela era uma super profissional, a gente cobrando pouco, a gente conseguiu mudar um pouco da história dela, porque ela tinha dificuldade em se posicionar no digital. Por quê, Elaine? Acontece que eu sempre trabalhei dessa forma aqui, só que na faculdade eu aprendi de um jeito Y. Só que eu uso X e a agenda dela fechada. O Instagram dela, ela não queria captar cliente. Ela queria só vender um e-book. Porque ela queria compartilhar da experiência dela. Então, assim, ela não estava interessada em captar cliente. E nova. E aí, por ela ser fonoaudióloga e atender pessoas, crianças com deficiências e tudo mais. Crianças especiais, na verdade. E aí eu fiquei, assim, impressionada. E eu falei, não, vamos contar um pouco da sua história. Vamos falar um pouquinho dessa história, porque a gente não pode ficar tão preso, sabe? Não é só porque um amigo seu que segue você no Instagram, na faculdade, vai ver que você usa um método que tá errado. O que tá dando certo é o que funciona. Então, quando eu falo que não existe receita para bolo, né? Isso funciona para qualquer, acho que para qualquer setor, para tudo, para qualquer coisa de trabalho, né? Atualmente eu fiz até um curso, porque quando eu comecei a trabalhar com social media, eu não fiz curso de social media. Eu sempre fui curiosa. E aí eu fui estudar e pesquisar, falei, isso, e eu fiz, atendi pessoas, tendo pessoas dos Estados Unidos, tem pessoas de Portugal. Então, assim, e óbvio que para eu poder chegar a atender esse tipo de pessoas, não foi fácil, mas eu nunca achei que eu ia alcançar pessoas, e eu nunca fiz. Não diminuindo quem faz tráfego pago, que eu acho importantíssimo, mas eu nunca fiz tráfego pago na minha página. Então, assim, chegou lá porque Deus quis, óbvio, né? Mas eu tenho total consciência de que, assim, eu tenho vários amigos que são empreendedores e que nunca contrataram meu serviço. Nunca. Nunca contrataram. E graças a Deus por isso. Porque às vezes a gente acha que fulano, que é seu amigo, vai contratar seu serviço, e aí por um tempo você se acha desvalorizado, e aí vem alguém de fora e te contrata e você fala assim, não, eu tô no caminho certo. Eu posso dizer que eu acho que eu atendi uma conhecida minha só, que foi do ramo que ela é massoterapeuta, que foi excelente também atendê-la. Mas assim, as pessoas, elas não valorizam às vezes o seu profissionalismo, quem você é, e não duvidam um pouco da sua capacidade. Ah, fulano é mentira, porque a internet tem muita mentira, né? As pessoas querem vender uma vida que não existe nas redes sociais. Isso é muito preocupante. A gente falou dos É gurus. muito mais fácil eu falar sobre as dificuldades que eu já vivi na minha vida, como mãe, de ter que disfarçar racismo para minha filha, ou em mim mesmo, conversar com o meu marido, que é um cara preto, do que se eu fosse conversar com uma pessoa que é branca, porque não vai entender, não viveu. Então é muito mais fácil, às vezes, a gente compartilhar algumas coisas. Não que todo mundo tenha vivido isso, mas é difícil, tipo, às vezes eu falar pra você, né, se eu sendo casada com você, eu falar de repente com você, mas você não viveu o que eu vivi. Já Eliseu, por exemplo, eu sou casada com Eliseu, ele é preto, já viveu algumas coisas. E aí é mais... E assim, o pensamento, por exemplo, dele é bem diferente do meu em relação a isso, porque hoje eu sou muito mais tranquila, né, mas a minha vontade era berrar.
quando eu via racismo. Esses dias mesmo ele tava me contando que ele botou ali perto do Pátio Alcântara ali, tem um estacionamento, né? Estacionamento. Aí ele colocou o carro lá, e aí ele foi coisar o alarme e disparou. Ele disse que disparou, a mulher saiu correndo. Tipo assim, ele falou assim, Elane, ela jurava que porque eu tava roubando. Eu falei, você fez o que? Ele, fiz nada. Depois eu coisei o alarme, paguei lá o estacionamento, saí, ela ficou mais sem graça do que tudo. Falei, que bom que eu não tava lá, porque se eu tivesse, ela ia passar a maior vergonha. Porque nem todo dia a gente tem essa paciência. Então, assim, tem pessoas que agem de uma forma e pessoas que agem de outra, né? Quando a gente se posiciona no mercado digital, a gente tem que estar aberto a viver esse tipo de coisas, porque fulano às vezes vai amar alavancar, mas aí é alavancar. Quem é a cara do alavancar? Quem é? É o El? Quem é? E aí? E aí eu nunca vi a foto de fulano no da alavancar. Quem é o responsável? Eu nunca ouvi a história. E aí eu, de repente, quero contratar o seu serviço, mas aí eu descubro que você é preto, eu não vou querer, porque eu sou racista. E aí? Então, o se posicionar nas redes sociais vai muito além de você só explicar um conteúdo que você entende melhor. Mas até você se posicionar, porque às vezes a pessoa vai te rejeitar, porque você tem um cabelo diferente, porque você usa sua unha pintada de preto. Aí é com ele. Aí é com ele. Não, relacionamento é a base, porque por isso que eu sempre falo, não adianta, eu posso trabalhar suas redes sociais e criar um escopo de trabalho perfeito, um cronograma perfeito para você, mas os stories é o lugar onde as pessoas são muito mais convencidas, onde tem muito mais, onde gera muito mais aproximação e relacionamento. Por quê? Porque ali você vai falar, você vai se portar de uma forma, você vai ser você, porque não adianta você querer aparecer nas redes sociais maravilhosa. Hoje em dia tem Instagram que você olha, tem Instagram que se você olhar tu fica em depressão, cara. Caramba. As mulheres vivem uma vida assim muito boa. Muito maravilhosa. Tipo assim, caraca, caga cheiroso, não é possível. E não é, a nossa realidade caga cheiroso é muito bom. A nossa realidade é muito diferente. Explica pra gente na prática como é que funciona. Você pegar, por exemplo, uma nutricionista, uma mulher braba, top, eu só tô dando exemplo, tá? E excelente profissional, só que ela tem zero experiência com a rede social. Como é que você faz com que essa pessoa ela consiga traduzir todo esse conteúdo para parte social? Você conhece ela, você se aprofunda no trampo do trabalho dela, do conteúdo e tenta. Como é que funciona isso na prática? Explica pra gente. Geralmente eu faço uma reunião, né, com uma pessoa para poder conhecer, com um briefing. Ela vai fazer lá com algumas perguntas para poder entender não só ela como profissional, mas como pessoa. Porque as pessoas hoje querem vir para as redes sociais e trazer só o profissionalismo, sabe? Eu conheço pessoas que têm 3 perfis. Parabéns. Cada um consegue, mas assim, é todo um trabalho, mas não só de entender ela como profissional, mas entender a história, sabe? E aí a gente conversa, eu tento entender a melhor forma dela passar. Ela não precisa contar a vida dela, ela não precisa trazer detalhes, eu uso calcinha rosa. Não precisa entrar nesses detalhes, mas assim, a história. Antes de qualquer coisa, contar a história. Porque tudo tem história, né? Então, como que começou? Por que você decidiu fazer isso? Por que você quer vir para as redes sociais? Porque tem gente que vende pra caramba, mas nunca vendeu nas redes sociais. Nunca vendi no Instagram. Então é algo que, assim, é muito estudado, né? Que a gente vai fazer uma análise, óbvio. Vamos fazer testes para ver. Mas eu confesso pra você que tem gente que acha que trabalhar com social media é até fácil, mas não é não. Porque às vezes a pessoa é um excelente profissional na área dela, mas quando vem trazer isso para as redes sociais, para o público, né, no digital, elas travam. E aí não tem coisa que não depende só de mim. Tem coisa que não depende só do meu trabalho, depende da pessoa querer. Já tive clientes que eu tive que indicar para psicólogo. Caramba. Que é importante, porque precisa se conhecer. Isso, e o processo de autoconhecimento é dolorido. Não é tão fácil. Então, assim, né? Eu acredito de verdade, gente. Eu sou super a favor das redes sociais, mas eu sei que a melhor venda sempre vai ser o boca a boca. Não tem como.
Não tem como. As pessoas ainda têm muito medo de comprar pela internet. As pessoas têm muito medo de achar que você tá passando uma coisa e é mentira. Porque tem pessoas que mentem. Tem pessoas que querem passar que ganharam no mercado digital tanto, mas aluga carro para tirar foto, pra fazer isso e aquilo. A gente sabe que existe muito isso nas redes sociais. Né, no mercado digital. E aí a gente fica o quê? As pessoas ficam com medo de contratar os nossos serviços, às vezes por conta disso. E às vezes as pessoas também não querem investir, né? O que deveriam investir. Sabe, eu lembro de coisas da infância, da minha infância, assim, que minha mãe, a gente morava lá no Mirambi, lá, e tipo, minha mãe nunca teve apego às coisas assim. Então a gente fazia compra, meu pai fazia compra de mês, ela fazia compra, e ela separava, assim, ela não tirava algumas coisas, ela dividia, ela falava assim, eu vou separar umas coisas aqui, você leva pra Beto, pra um vizinho nosso, né? Você leva a compra pra ele. E a gente ia lá e levava. E ficava assim, a mesma coisa que tava na minha casa, tinha lá. Tipo, ela nunca teve essa preocupação Caraca, de, legal. tipo assim, sabe? Então hoje eu olho assim, cara, ser próspero é não faltar, né? Aí eu vejo como que minha mãe é uma pessoa abençoada. E assim, ela sempre fez isso. Sempre repartiu, sempre foi muito tranquila, nunca teve dificuldade. Tipo assim, se ela tivesse que, não, tem 2 caixas de leite, eu vou dar uma pra Beta e vou ficar com uma. Ela fazia isso, sabe? Então, assim, experimentar essas coisas de saber que minha mãe nunca foi apegada a bens materiais, a esses tipos de coisas, fez a gente crescer de uma forma completamente diferente. Minhas irmãs, todas as vezes que eu saía da igreja era só por causa de pagode. Pagode é muito legal, gente. Pagode é uma coisa que não é ruim. Não vou mentir pra vocês. Eu não entendi, pô. Ué, como assim você da igreja por causa do pagode? Porque eu não tenho vício de bebida, de nada disso. Então, Assim. Eu por só que queria que- sambar. De sambar, entendi. sair pra sambar, entendeu? Então, não dá pra sambar em casa, não? Pra God, Pra God, sim. Não pagode. não tem como eu adorar Deus. Não tem como eu adorar Deus. Acreditar em você. Empreender não é fácil. As pessoas pensam que é fácil, mas não é fácil. É um tiro e bota casaco. Mas com o tempo você acaba tendo não só experiência, mas como você passa a agregar valor, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. E eu acho que quando a gente vê mudança, porque acho que o nosso propósito maior na Terra é trazer mudança na vida de alguém. Então, não é porque você é um profissional que você é muito bom. Por que Deus te deu essa profissão? Para você ajudar alguém? Para você poder trazer algo de novo? Para você inovar? Para você trazer mudança na vida de alguém? É mais sobre isso. Sobre o que você pode agregar do que sobre quem você é de fato. Óbvio que você precisa se conhecer. É isso.